bem com vocês? Então vamos lá para mais uma aula que fala sobre números ímpares e pares, né? Números pares e ímpares, falei ao contrário, mas é o mesmo sentido. E são os números que nós já aprendemos, que é aqueles lá que é de 0 a 9. Então, esses é os números que denominam esses dois grupinhos aqui. Mas só que nós temos que separar. Os números pares é um e os números ímpares são outros. Eu vou escrever no quadro aqui quais são os números pares. Então, os números pares são esses: 0, 2, 4, 6, 8. Só são esses. 1, 2, 3, 4, 5. São esses 5 números que eu vou conseguir identificar quais são os números pares. Já vou explicar por quê. Os meus números ímpares são os que de 1 a 9 que faltaram aqui. Que são quem? O 1, o 3, o 5, 7 e 9. Certinho? Então, são esses símbolos aqui que denominam quem é par e quem é o número ímpar. E aí, como é que eu sei que uma coisa é par? É quando eu tenho uma duplazinha, certo? Então, eu preciso fazer duplas para ser um par. Aqui eu tenho o quê? 2 dedos, eu tenho uma dupla de par, né? Se eu juntar eles dois, eles têm. Esse é par desse. Se eu coloco meus 5 dedos e juntar de 2 em 2, será que todos vão ter seu parzinho? Então, vamos ver, ó. 1, 2. Esse aqui tem par? Não. Então, quantos elementos eu tenho aqui? Tenho 5 dedos, mas eu consigo formar só 2 grupos iguais, sem deixar nenhum, só 2 com o seu parzinho. Fica um aqui sobrando. Então, toda vez que você for contar uma coisa e ficar um sobrando, esse é um número ímpar. Por quê? Porque sempre sobra um sem ter o seu par. E como é que eu entendo, tia Suzana, isso? Lá nos números. Então, quer dizer que só é o número 0, 2, 4, 6 e 8 que é par? Não. Olha só. Se eu tenho o número 52, eu tenho um número ímpar e tenho um número par. E agora, eis o segredo de saber se o número 52 é ímpar ou par. Então, ó, é só você olhar sempre o último número que está aqui, ó. Sempre o número que está aqui deste lado, o último. Então, o número 2, ele está no número ímpar ou ele está no número par? Ele está aqui, né? Então, eu sei que o número 52, mesmo tendo um número ímpar, que é o 5, ele é um número par. Porque quando eu vou olhar se o número é par ou ímpar, eu sempre olho esse último número aqui. Então, aqui tem um número que é de dezena e unidade. Eu vou colocar um número agora maior, com 3 algarismos. 334. Eita, e agora? Esse número aqui, ele é ímpar ou é o número par? Então, lembra da regrinha? Eu sempre vou olhar o último número e vou olhar em qual grupo ele está. Se ele está nesse ou se ele está nesse. Então, o último número é o número 4. Ele está onde? No número par. Então, ele é par também. O nosso ano 2020, o ano de 2020, ele termina com qual número? Com o número 0. Então, ele continua sendo um número par. Se eu fosse ter 2020 coisas, quando eu fosse circular lá, ó, ele ia ficar um númerozinho par. Agora, eu vou dar exemplo de número do outro grupo. Então, ó, se eu tenho o número 37, não, vou colocar diferente, 57. E aí, qual o número que eu vou olhar? É esse aqui o primeiro para saber se ele é ímpar ou par? Não, eu vou olhar esse aqui. Então, eu tô vendo que aqui na minha tabelinha, que eu coloquei no quadro aqui para vocês, no quadrinho, né? Os números ímpares, eles vão sempre começar ou terminar com esses numerais aqui. Então, o 7, ele termina com número ímpar. Então, ele vai ser ímpar. Olha o nome ímpar. Certo? Se eu tenho o número 81, aqui
Aqui novamente. Eu tenho um número par e tenho um número ímpar, mas isso não é o que eu vou olhar. Eu vou sempre olhar o último, que é o número 1 e ele é ímpar, certinho? Então, olha só, eu quero que vocês, aí no livro de vocês, tem vários desenhos. Eu vou dar o exemplo aqui. Lá tem 4 laranjas. Então, eu vou formar grupo de 2 para ver se eles têm o par. Então, o par desse é esse e esse o par é esse. Então, eu tenho 4 laranjas com seu par. Isso aqui é par ou é ímpar? Eu já sei que é um número par. Eu tenho 5 estrelas e vou formar grupo de 2 para saber se ele vai dar par ou é ímpar. Então, vamos lá. 2 e 2. Ficou um 100. Então, eu já sei que ele é um número ímpar. Se eu contar os elementos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o número 5 onde ele tá? Na minha casinha do número ímpar. Eu acredito que deu para entender mais ou menos aí o que é números par ou ímpar. E tem aquela brincadeira que vocês fazem, né? 1, 2, 3 e já. Aí fica ímpar, par, né? Então, é isso aqui a nossa aulinha, aquela brincadeira, certinho? Então, lembra que os números pares são 0, 2, 4, 6 e 8 e os números ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9. Capricha aí na atividade, hein? Tchau!